Pessoal, graça e paz, bom dia, 11h55, hoje 2 de abril, nós estamos iniciando a nossa transmissão ao vivo. Nós vamos aguardar algumas pessoas chegarem. Quero pedir ajuda ao meu assistente, eu tenho um assistente aqui, é o Medina, está aqui conosco. Diego, Irene, Deus abençoe vocês, entrando pelo Facebook, pelo Instagram. Amanda, Gisele, como é bom ter vocês aqui todos os dias, tá? Todas as pessoas que estão participando do nosso culto no lar. Que tempo precioso, né? Amanda, graça e paz, Amanda. Pega uma água para mim, Medina. Pediu Arlete, Deus te abençoe, Arlete. Ó, Arlete, eu tô aguardando a sua resposta lá no celular, hein? Né, Arlete? Ô, Diego, vamos ver se você responde hoje, hein, Diego? Nós estamos iniciando aqui o nosso culto no lar. A Marisa já está conectada. A Marli está conosco. A Júlia, Deus te abençoe, Júlia. Aline, Jamila. Nós vamos adorar o Senhor enquanto o pessoal vai chegando. Nosso culto no lar. E hoje eu quero falar sobre Pedro. Ontem nós falamos sobre André. Fizemos a pergunta, né, sobre André. Hoje a Rebeca não está aqui não. Então não vai sair 100% não, tá? Mas nós vamos adorar o Senhor, né? Você na sua casa e eu aqui, nós bendiremos o Senhor. Amém? A Eliane, gente, olha a Eliane lá de Alto Jequitibá, ligadinho conosco, Eliane. Deus te abençoe, Eliane. Pessoal, pensa numa comida gostosa no retiro, não foi? Você que do Facebook aí que foi lá no retiro, a Eliane está conectada conosco aí. Fale como que foi a comida aí no retiro, deliciosa. A Eliane que esteve lá com a sua equipe nos ajudando. Vamos adorar o Senhor? Vamos cantar o Senhor? Vamos bendizer o Senhor. Tempo de nós adorarmos a Deus. O som está chegando bem aí? Ô Daí, Deus te abençoe, Daí. Já fiz o contato lá, hein? Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Olha o Leonardo aí. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
mesmo que amigos me traiam. Eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Você pode cantar assim? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém, amém. Deus abençoe. Hoje a Rebeca não pôde estar, então não é muito a minha habilidade, mas nós estamos adorando ao Senhor. Deus abençoe vocês que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, Renata, Amanda, Ivânia. Ô Ivânia, que bom que você está aqui, Ivânia. Que Deus te abençoe, hein, Ivânia. Muito bom ter a presença de vocês aqui conosco, tá, pessoal? Nós estamos ministrando ao longo desses dias uma série de ministrações, reflexões sobre os primeiros discípulos. Quem são os primeiros discípulos do Senhor Jesus? E nós estamos aprendendo algumas lições destes homens que marcaram a sua geração e deixaram um legado para nós. Então seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre Pedro. Ontem nós falamos sobre André, nós falamos sobre Mateus, Tomé e André. E ontem nós deixamos uma pergunta: em quantas passagens aparece o nome de André e em que circunstâncias aparecem esses nomes? Então muitas pessoas participaram conosco aí, mas eu quero dar os parabéns para o Everton. O Everton que mandou a resposta correta no meu WhatsApp. Então o Everton mandou a resposta correta, então ele ganhou a meia, tá, Everton? Já está aqui separado aqui, beleza? 3 pares de meia, tá bom? E todos os dias nós estamos fazendo essa brincadeira. No final da live nós sorteamos um brinde, né? E você tem que enviar a resposta para o meu WhatsApp. Deus abençoe todos vocês que estão chegando. Pastor Josué, Odaí, que bom. A Luciana, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá então para a nossa reflexão. Nós estamos meditando sobre os primeiros discípulos e eu quero deixar aqui, quero falar nessa tarde, agora são 12:03, no nosso culto no lar, todos os dias, de segunda a sábado ao meio-dia e domingo, que é horário diferente, tá bom? Então, em Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 1 diz assim: eu quero falar sobre Pedro hoje. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras:
quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Bom, eu quero nessa tarde falar um pouquinho sobre Pedro. Pedro, ele era um pescador. Pedro, a Bíblia vai dizer que quando Jesus o encontrou, ele estava no seu barco e Jesus iniciou o chamado, chamou Pedro para ser um pescador de homens. A Bíblia vai dizer que Pedro largou tudo o que tinha e foi seguir a Cristo, para ser de fato um instrumento nas mãos de Deus. Pedro, ele dos discípulos, ele foi o discípulo que mais se revelou questões pessoais, do coração. Todos nós temos um pouquinho de Pedro. Pedro foi o que mais se revelou na sua humanidade, e foi um amigo próximo de Jesus. Nós aprendemos que Pedro, ele, como discípulo do Senhor Jesus, ele era uma pessoa, do ponto de vista humano, sem importância. Pedro, ele não era uma pessoa, do ponto de vista social, uma pessoa de renome, uma pessoa conhecida. Pedro, ele era alguém simples. Pedro, ele era alguém completamente simples, um pescador. E Pedro, ele um dia foi chamado por Cristo. E quando ele entendeu o chamado de Cristo, e quando ele se dispôs para caminhar com Cristo, a vida de Pedro começou a ganhar contornos diferentes. Pedro, ele começa a perceber que ele havia encontrado sentido para a vida. Ele havia encontrado direção. Ele sabia de onde ele estava, e agora ele sabia quem o havia chamado e para onde esse Jesus poderia levá-lo. Então Pedro, ele era um Zé Ninguém. Mas quando Pedro encontra com Jesus, Jesus começa a dar sentido à vida de Pedro. E Pedro agora começa a caminhar com o Senhor. Pedro começa agora a viver com o Senhor. Pedro começa a presenciar milagres. Pedro começa a presenciar prodígios. Jesus realizando diversos milagres. Pedro agora vai para um segundo nível de espectador de milagres, de alguém que está vendo milagres. Pedro agora começa a presenciar na sua própria vida milagres. E a Bíblia vai relatar uma cena que quando Jesus despede os discípulos vão de barco, e Jesus vai encontrar com os discípulos, mas Jesus vai encontrar com os discípulos de forma inusitada. Jesus vai encontrar com os discípulos andando sobre as águas. E Pedro, numa atitude de fé, de muita ousadia, Pedro começa a dizer para o Senhor: Senhor, se tu és o Cristo mesmo, se o Senhor de fato é o Messias, se é você mesmo que está vindo sobre as águas, me permita eu ir andando até o Senhor. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Teve um momento que ele olhou para baixo, um momento de incerteza, de incredulidade, e ele começou a afundar. Mas Jesus o segurou pelas mãos, o ergueu, e Pedro voltou andando sobre as águas até chegar no barco. Ou seja, Pedro, ele era um zero à esquerda. Ele encontra com Jesus, Jesus começa a dar sentido para a vida dele.
Agora Pedro começa a ver milagres, mas Pedro começa a chegar num outro nível, que era agora de presenciar na sua própria vida milagres. Agora Pedro vai para um outro estágio. Eu acredito que Pedro começou a se sentir muito orgulhoso. Ele começou a se sentir muito autoconfiante. Eu acredito que uma certa soberba começou a encontrar lugares no coração de Pedro. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus fala que ele iria para o Getsemane, quando a Bíblia vai dizer quando ele está se despedindo dos discípulos, ele está anunciando a sua partida, Pedro fala assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, ainda que todos te neguem, eu jamais farei isso. Pedro, ele começa a confiar na sua própria força em detrimento da força de Cristo. Olha, você que está nos assistindo aqui nessa tarde, eu estou falando hoje sobre Pedro, sobre o discípulo Pedro. Pedro, ele começou a subir no seu relacionamento com o Senhor, mas chegou no momento que ele começou a confiar mais na sua própria força. E ele chegou a dizer para o Senhor: Senhor, ainda que todos te neguem, ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar, eu jamais vou te negar. E a Bíblia vai dizer, irmãos e irmãs, que quando Jesus foi preso, quando Jesus foi preso pelos guardas, pelos fariseus, pelos escribas, quando Jesus foi preso pela elite lá de Israel, a elite religiosa, a Bíblia diz que Pedro negou a Jesus. E Jesus falou com Pedro: Pedro, antes que o sino toque 3 vezes, você há de me negar. Você há de me negar. E a Bíblia diz que antes do galo cantar, a Bíblia diz que Pedro havia negado o Senhor Jesus. Toda aquela autoconfiança, todo aquele sentimento de confiança própria foi por água abaixo. Pedro, ele havia cometido um erro de achar que poderia, na sua força, que poderia confiar na sua força e nas suas palavras. E a Bíblia diz que Pedro, ele negou a Jesus. E o texto que nós lemos aqui de Marcos, no capítulo 16, do versículo do 1 ao 7, esse texto, ele fala de algo muito especial. Porque quando as mulheres foram até o túmulo aonde Jesus estava, quando as mulheres foram até o túmulo e chegaram lá, se depararam com um túmulo vazio e tinha um anjo lá na porta, e esse anjo manda dar um recado. Esse anjo havia mandado um recado, e o anjo é muito específico. O anjo fala assim: ide, anunciai aos discípulos, e um recado especialmente para Pedro. Falem para os discípulos e avisem para Pedro. Ou seja, o anjo, ele traz uma palavra direta para Pedro. Mandem avisar aos discípulos, mas tem uma palavra especial para Pedro. Que palavra é essa? Que Jesus não havia desistido de Pedro. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele ressuscita e manda um anjo avisar as mulheres, avisem os discípulos e a Pedro. Pedro estava se sentindo frustrado. Pedro estava se sentindo o pior dos pecadores, porque Pedro, ele agora era escravo das suas palavras. Pedro, ele estava sendo escravizado, ele estava sendo dilacerado por dentro, porque ele havia dito ao Senhor Jesus que ele não negaria o Senhor Jesus, que ele não abandonaria, e ele rejeitou, ele se afastou, ele negou a fé. Mas o Senhor Jesus não esqueceu de Pedro. A Bíblia diz que o Senhor não se esqueceu de Pedro. Se Pedro tentou
tirar Jesus do seu coração. Se Pedro tentou esquecer de Jesus, Jesus nunca havia se esquecido de Pedro. Eu quero que você guarde essa palavra nessa tarde. Ainda que Pedro tenha tentado esquecer de Jesus, porque a Bíblia diz que quando Pedro ele negou, ele estava na roda de algumas pessoas, e a Bíblia diz que algumas pessoas olharam para Pedro e falaram assim: você é um dos discípulos, você fala como eles, você anda como eles, você pronuncia como eles, você é um deles. E Pedro estava negando. Ou seja, ainda que Pedro tentasse rejeitar e negligenciar a sua vida com Jesus, ele não podia, porque haviam marcas de Jesus na vida de Pedro, que Pedro não conseguia arrancar essas marcas. Olha, Jesus, ele agora manda uma notícia para Pedro. A notícia é: Pedro, eu não me esqueci de você. Ainda que você tenha se distanciado, ainda que você tenha me rejeitado, eu não me esqueci de você. Eu fico pensando aqui comigo essa cena. Tenta imaginar a cena. A Bíblia fala lá em João que Pedro voltou para a sua antiga pesca. Quando Jesus foi morto, Pedro ele voltou para a sua antiga pesca. Isso está registrado no final do Evangelho de João. Eu fico imaginando as mulheres indo dar esse aviso para Pedro. Eu fico imaginando as mulheres indo dar a notícia que o anjo havia dado para elas. Olha, entregue essa notícia para Pedro. Eu fico imaginando as mulheres procurando Pedro lá na beira do mar, e Pedro lavando o barco, Pedro limpando as redes, consertando as redes, e eu fico imaginando Pedro ali pensativo, pensando no que era a sua vida antes do Senhor Jesus, a sua vida depois que encontrou com Jesus, os milagres que ele viu, ele lembrando do monte da transfiguração, Pedro lembrando de quando Jesus curou na sua casa a sua sogra, Pedro lembrando da multiplicação dos pães. Eu fico imaginando aqui um filme passando na cabeça de Pedro, e lá no fundo uma voz dizendo assim: Pedro, onde está você? E as mulheres procurando Pedro: Pedro, cadê você? Eu fico imaginando quando Pedro ouvia aquela voz vindo de longe, as mulheres gritando, porque as mulheres queriam dar uma notícia para Pedro. Eu fico imaginando Pedro tentando se esconder no barco, Pedro tentando se esconder daquela voz, e aquela voz chegava mais alto, aquela voz se aproximava, as mulheres vindo anunciar para Pedro, mas Pedro até então não sabia. Eu fico imaginando Pedro tentando se esconder, e Pedro pensando assim: tá aí, elas vão me chamar de traidor, elas vão me chamar de uma pessoa que negligenciou a fé, elas vão me chamar de pecador. Eu fico imaginando passando o filme na cabeça de Pedro, e a acusação, ele se acusando, pensando assim: eu não vou dizer nada para essas mulheres, porque essas mulheres vão me chamar de traidor, de alguém que pecou, de alguém que rejeitou a Cristo, de alguém que negou a Cristo. Mas de repente aquela voz vai chegando, e Pedro não tem aonde mais se esconder, porque na praia é muito difícil esconder na praia. E de repente aquelas mulheres chegam e falam assim: Pedro, nós temos uma notícia para você, Pedro. Nós temos um aviso do céu para você, Pedro. Eu fico imaginando Pedro pensando assim: pronto, o que vai ser da minha vida agora? Aí eu fico imaginando aquelas mulheres dizendo para Pedro: Pedro, o aviso que eu tenho para você é que Jesus não desistiu de você. Jesus ressuscitou, Pedro. E Ele está dizendo para você que você é importante para Ele. O aviso veio do céu. O aviso veio do trono de Deus para dizer para Pedro que Pedro não era alguém que estava sendo descartado por Jesus, mas Pedro era alguém especial para Jesus. Pedro tem muito a ver conosco.
Eu não sei quem você era antes de encontrar com Cristo. Eu não sei o que você fazia antes de encontrar com Cristo. Mas aqueles que um dia se encontraram com Cristo tiveram a sua vida transformada por Ele. Tiveram o seu coração transformado por Ele. E de repente a gente começa a andar com Jesus, uma vida dependente, não é isso? O início da vida cristã como que é? De dependência. A vida com Deus, quando nós começamos, é uma vida de dependência. Nós não somos nada, encontramos com o Senhor Jesus, a nossa vida começa a fazer sentido, mas depois uma certa vaidade vem tomando conta do nosso coração, uma certa soberba, uma autoconfiança. Muitos de nós têm a história de Pedro. Muitos de nós reproduzimos a história de Pedro. Muitos de nós copiamos a história de Pedro. E nós começamos a reproduzir o que Pedro fez. E Pedro chega a um certo ponto, quando ele diz que nada poderia abatê-lo, nada poderia destruí-lo. E de repente ele descobre que ele era fraco, que ele era alguém que precisava depender da graça do Senhor. E Pedro errou, Pedro pecou. Pedro, ele cometeu o erro da soberba, da autoconfiança. E naquele momento, uma história começa a passar. E Pedro começa a perceber o quanto ele era pecador. Mas a palavra não termina na queda de Pedro. A palavra termina de Jesus convidando Pedro novamente. Porque Jesus não havia desistido de Pedro. Eu não sei como encontra a sua vida nessa tarde. Eu não sei como encontra o seu coração. Eu não sei como você está distante ou está próximo do Senhor Jesus. Mas a palavra nessa tarde para você é que Jesus não desistiu de você. Jesus, ele não descarta você. Jesus, ele deseja falar com você o quanto você é especial para Ele. O quanto a sua vida é especial para Ele. Que Deus te abençoe. Que você entenda que o amor do Senhor pela sua vida é ilimitado. É incondicional. E hoje é o dia da oportunidade da reconciliação com o Senhor. Eu não sei quantos aqui alcançarão essa palavra. Mas se você tem um pouco de Pedro aí, se distanciou, se afastou do Senhor, Deus está dizendo que Ele não desistiu de você. Entenda esse amor, entenda essa graça do Senhor sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, nós vamos bendizer o Senhor em oração, e eu quero convidá-lo para orar junto comigo nessa oportunidade. Ó Deus, eu quero te dar graças pela vida de todos que estão aqui participando desse culto no lar. Ó Deus, pessoas de diversos lugares, regiões, ó Deus, de cidades, que estão cultuando o Senhor conosco. Peço ao Senhor a tua bênção sobre a vida de cada irmão e de cada irmã. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, se existe alguém que está afastado dos teus caminhos, se existe alguém que está distante, alguém que um dia conheceu o Senhor, alguém que um dia teve uma experiência pessoal com Cristo, mas a vida ganhou contornos e essa pessoa se afastou dos seus caminhos. Mas essa pessoa sente saudade do Senhor. Essa pessoa sente saudade do convívio da igreja. Essa pessoa sente saudade de quando ela era usada, ó Deus, pelas tuas mãos. E eu peço ao Senhor que o Senhor possa abraçar essa pessoa, que o Senhor possa acolher essa pessoa e que essa pessoa, onde ela estiver, ela se sinta acolhida e abraçada pelo teu poder, pela tua graça e pelo teu amor. Que o Senhor possa trazer a essa pessoa a paz que só o Senhor pode dar. Nós queremos te agradecer e nós oramos nesse momento em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico. Nós vamos bendizer o Senhor com um cântico. Eu quero convidar você a adorar o Senhor comigo, aonde você estiver aí. Mandar um abraço para o Joel, Douglas, pastor Eliseu, que estão no Instagram. Deus abençoe Douglas, Carol. Que bênção ter vocês aqui. Os irmãos que estão conosco também pelo Facebook. E daqui a pouquinho... eu vou fazer a pergunta agora.
e você pode enviar a resposta pelo meu WhatsApp. 032 98892 8731 e vai ganhar mais um par de meia. Quem responder, 3 pares de meia, tá ok? Quem responder a resposta correta e enviar o primeiro que enviar pelo meu WhatsApp vai ganhar 3 pares de meia, tá ok? É os brindes que nós estamos sorteando aqui em toda a transmissão. A pergunta é: qual o outro nome de Pedro e qual o significado dos dois nomes, de Pedro e desse outro nome? Qual o outro nome de Pedro e qual o significado desses dois nomes? Tá ok? O primeiro que enviar a resposta pelo meu WhatsApp vai ganhar 3 pares de meia. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor. Vamos bendizer o Senhor. Nesses dias de desespero, incertezas, medo há, em uma salvação eu creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Nesses dias de desespero, incertezas, medo há, em uma salvação eu creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja nem a notas de canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu, que a igreja viva este amor. Creio em Ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Amém.
amém. Essa é a nossa promessa, mesmo em dias de crise, de dificuldade, nós cremos na ação poderosa do Senhor, amém. Que o seu coração se enche de alegria, que o seu coração se enche de paz nesse dia, que Deus abençoe a sua família, onde você estiver, tá bom? Que Deus possa guardar a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos encerrar com uma oração. Você pode enviar a resposta lá pelo meu WhatsApp, 032 988928731, e nós vamos, o primeiro que enviar a resposta correta vai ganhar 3 pares de meia, tá ok? É uma brincadeira que a gente tem feito aqui, um sorteio para interagir com você, tá bom? Nós vamos orar nesse momento pelas vítimas, pessoas que foram vítimas, e pelas famílias, né, das pessoas que estão sofrendo luto, né? Nós temos alguns casos de pessoas que morreram no Brasil, né, pelo coronavírus, e eu senti no coração nesse momento de nós orarmos pelos seus familiares, pessoas que estão vivendo um luto. Ontem, uma triste notícia de um primeiro enfermeiro, né, pessoas que estão na linha de frente aí, que morreu em função da doença desse vírus. Ele se agravou, era um enfermeiro, e nós queremos orar pela vida, pela sua família, né, pelos seus parentes que choram nesse momento pela dor do luto, né? Então nós vamos, nesse momento, todos os dias nós temos orado por alguma coisa, por alguém de forma específica. Nós vamos orar pelas pessoas que perderam algum parente, algum familiar, ok? Deus, mais uma vez na tua presença, nós queremos apresentar aqui, Pai, familiares, parentes de pessoas que perderam alguém querido, algum idoso, algum jovem, algum adulto, em função dessa pandemia. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor a tua bênção, ó Deus consolador, que o teu Espírito, que é consolador, alcance essas famílias, alcance os seus lares, alcance os seus corações de uma forma muito especial. Nós rogamos ao Senhor a tua bênção. Obrigado, Deus, por todos aqueles que estão participando conosco e aqueles que durante o dia serão edificados por essa palavra. Que o Senhor nos abençoe. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigado pela sua presença, e amanhã nós estamos aqui. A primeira ministração que nós fizemos foi porque Deus permitiu o coronavírus. Está no canal do YouTube essa pregação. Porque Deus permitiu o coronavírus, eu trouxe uma palavra bíblica para esse momento. Lembrando que pastor, que igreja, nós não temos a função de responder questões científicas, questões políticas. A nossa função é trazer paz, o nosso chamado é de trazer paz ao coração de vocês. Então nós não temos aqui, nossa responsabilidade não é de falar política, não é de falar de questões científicas. A nossa questão é levar paz ao coração de vocês. É por isso que nós estamos aqui ministrando palavra de esperança e de edificação. Que Deus abençoe e tenha uma ótima quinta-feira na presença do Senhor, em nome de Jesus.